Bom, primeiramente, eu queria agradecer a presença de vocês. Sejam todos muito bem-vindos ao Mila Conecta. São as nossas reuniões quase que semanais. Hoje a nossa reunião vai ser sobre marketing jurídico e eu acredito que eu não poderia ter convidados melhores para isso. Temos aqui o Dr. Felipe Kenzo e o Dr. Gabriel Muro. Eu gostaria que eles se apresentassem primeiro e já dessem início aí ao nosso bate-papo. Fala pessoal, tudo bem? Boa noite. Eu sou o Gabriel Moro, sou advogado. Eu falo sobre criação de conteúdo, posicionamento de advogado, marketing jurídico na minha rede social. Faço um monte de palhaçada lá também. Enfim, eu tento mostrar a realidade aí da nossa profissão, assim como o Kenzo, de uma forma bem humorada. Além disso, eu sou especialista em direito digital, fiz minha pós-graduação na UERJ/ITS. Então, entendo um pouco desse mundo aí de LGPD, compliance dessa parte. Também faço algumas coisas aí de direito do trabalho, mas o meu foco hoje realmente são demandas de direito digital. Trabalho com remoção de conteúdo, recuperação de conta, crime cibernético e tudo que mais englobar aí o direito digital, a gente está caindo para cima. É um prazer e uma honra estar aqui falando com vocês. Bom, fica até difícil falar depois do Moro, né? É sempre muito complicado falar dele, depois dele. Bom, mas para quem não me conhece, eu me chamo Felipe Kenzo, também sou advogado, né? Sou do interior de São Paulo, Araçatuba, minha grande terra, minha amada terra, Araçatexas, a terra do boi gordo. E, diferentemente, acho que de muitos de vocês, eu atuo na área criminal, né? Então, tenho aí uma expertise mais em processos criminais, desde o tribunal do júri, a organização criminosa, crimes financeiros e afins. Fora isso, também sou criador de conteúdo, né? Também tenho aí essa vertente de marketing jurídico. Já palestrei em mais de 6 estados falando sobre o tema. Hoje nosso perfil conta aí com 51 mil seguidores orgânicos, né? Mais de 80 milhões de visualizações orgânicas. Então, eu espero que eu consiga, ao menos um pouco, colaborar com vocês nessa jornada, falando, lógico, de um marketing jurídico bem feito, de um marketing jurídico ético, principalmente para que nós não tenhamos problemas com o TED, né, que é o nosso terror, e justamente por isso que eu acho muito importante a relevância do tema. E eu queria agradecer a Maria pelo convite, né? Nos conhecemos lá em São Paulo. Ela chegou quando tudo era mato, né? Quando a gente se conheceu lá em Alphaville. Então, é uma honra estar aqui com vocês e eu espero que esse bate-papo possa agregar muito aí na vida profissional de vocês, tá bom? Bom, amor, eu acho que o mais importante, pelo menos nesse momento, quando a gente fala em marketing jurídico, antes mesmo da gente entrar nos padrões éticos, que a gente vai falar um pouquinho aqui com vocês sobre o provimento 205, sobre o código de ética, sobre o estatuto da OAB, o que pode ser feito e a maioria dos erros que os outros advogados acabam incorrendo. É mais importante do que isso é entender que o marketing jurídico, ele nada mais é do que uma vertente do próprio marketing, que são estratégias aplicadas voltadas para a venda. Hoje em dia, o nosso meio digital é uma coisa clara. Muitas pessoas ainda têm um certo estigma no sentido de que o escritório físico ele está interligado diretamente à prospecção de clientes, quando na verdade um não exclui o outro, muito pelo contrário. Então, dentro da realidade, por exemplo, de um jovem advogado que inicia dentro desse meio digital, ele acaba tendo até essa frustração no sentido de, não consegui ter o meu escritório. Quando, na verdade, a gente pode sim ter um escritório físico, mas o nosso escritório hoje também é digital. Então, quando a gente fala do marketing jurídico, a gente parte inicialmente dentro da rede social. E o que eu vejo, muitas pessoas acabam incorrendo nesse problema, a linguagem que você comunica com o seu público. Muitas vezes, quando a gente fala em criação de conteúdo, quando a gente fala em falar nos vídeos, as pessoas pensam que é uma aula para uma faculdade. Quando, na verdade, a pessoa que entra dentro de uma rede social, diversas vezes, aliás, todas as vezes, ninguém entra dentro do Instagram, por exemplo, para buscar uma informação relevante de primeiro instante. Ela está ali para buscar entretenimento. E você, como advogado, que visa atingir esse público, que visa atingir o seu público final, tem que partir desse pressuposto também. Por quê? Porque você tem que entender e adequar
a sua linguagem para que você consiga fazer com que esse público acompanhe o seu conteúdo até o final. Moro, você tem algum posicionamento nesse sentido para agregar aqui também? Moro também mexe bastante com essa parte, né? Então, eu concordo 100% com o que você falou, principalmente quando você disse do escritório. Eu, eu já tive um escritório físico, já falei sobre isso, não sei se alguém aqui me acompanha, mas eu fiz um Reels falando sobre isso. Assim que eu me formei, trabalhei um tempo para os outros e tal, falei, vou abrir meu escritório, vou abrir meu escritório. Tive a facilidade no início de que a minha família me deu um suporte financeiro para que eu pudesse abrir o meu escritório no sentido de pagar ali o local, só que isso durou pouco tempo. Logo, eles não conseguiram mais continuar me ajudando, pouco mais ali de 8 meses eu fiquei com eles me ajudando, e aí eles não conseguiram mais me ajudar. Eu falei, pô, agora é comigo, agora eu vou tocar o barco aqui. Só que o barco afundou. O barco afundou e eu tava dentro do barco e eu tive que largar o escritório físico porque eu não tava conseguindo pagar o próprio escritório, porque eu nunca tinha estudado sobre marketing, eu não tenho advogado na família, eu não fazia ideia, na minha cabeça era eu me formo, ou eu trabalho para os outros, ou eu abro meu escritório. Falei, pô, no começo eu sei que é difícil, mas depois de uns 6 meses já vai ter começado a caminhar. Maior mentira que eu contei para mim mesmo. E aí eu me vi tendo que fechar esse escritório. E aí eu falei, cara, ou eu vou pro digital, ou então vou fazer outra coisa da vida, porque eu não vou trabalhar para outra pessoa, me recuso a trabalhar para outra pessoa. Posso até fazer isso por um tempo para conseguir levantar uma grana e tudo mais. Só que ter isso como objetivo de vida é algo que eu não queria, porque eu sempre vi na advocacia a possibilidade da gente ter uma profissão que nos dê independência. Se eu for para trabalhar para outra pessoa, eu prefiro então prestar um concurso público, né? Então, não menosprezando quem trabalha para outra pessoa, nem quem queira fazer isso ou quem queira fazer concurso público. É só que para mim não é o que eu quero, tá? E aí, eu falei, pô, vou ter que ir pro digital. E aí foi quando eu comecei a ver vídeos no Instagram, e aí eu conheci o perfil do Kenzo. O Kenzo já tava já fazendo vídeos há um tempo, já tava grande já até no Instagram. Eu falei, pô, cara, vou tentar fazer uns vídeos igual aqui o do Kenzo. Só que no começo eu queria pegar o público de direito digital. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a fazer aqueles vídeos super bem produzidos, cheios de edição, falando, hackearam a sua conta e o Instagram não quer devolver, aí entrava um corte, pá! Você pode ter direito à indenização. Sabia que a LGPD protege seus dados sensíveis? Ninguém quer saber disso, cara. Se o cliente final não quer saber nem o que é LGPD, ele quer que você resolva o problema dele. E aí eu fui ver que o jeito de me comunicar fazia muita diferença. E eu fui começando a criar conteúdo, criar conteúdo, criar conteúdo. E aí o perfil começou a crescer. E aí é exatamente aquilo que o Kenzo falou. O meu perfil ele só começou a crescer, tanto para o meu público-alvo quanto para os advogados, quando eu comecei a fazer e falar a linguagem deles. Porque quando eu tentava me comunicar do jeito que eu queria, eu não conseguia ter essa aderência do público. E a gente, quando a gente forma, quando a gente é advogado, a gente começa a gravar conteúdo, a gente fica morrendo de medo de falar alguma besteira. E a gente fica morrendo de medo de que os advogados venham apontar, falar que a gente falou alguma coisa errada. E aí a gente tem a tendência de querer falar coisas técnicas para que os advogados vejam e falem, nossa, esse cara aí manja, esse cara é bom. Só que quando, na verdade, se você fizer o exato oposto, você precisa colocar a sua comunicação na linguagem leiga do seu público, porque senão você vai atrair advogados para o teu perfil e não o teu público-alvo. Exatamente isso aí. E um ponto interessante que o Moro trouxe, e dando continuidade aqui, pessoal, muitas vezes quando a gente pensa em fazer uma criação de conteúdo, quando a gente pensa, qual que são os primeiros passos? Primeira coisa, eu vou ter um perfil aqui, né? Felipe, eu vou abrir um perfil aqui, eu quero começar a minha criação de conteúdo, eu quero partir disso e começar a angariar clientes. Pessoal, o primeiro ponto, o primeiro passo que vocês têm que entender é que não existe essa questão de você ter perfil fechado.
Felipe, mas eu quero ter a minha privacidade, eu gosto de postar o meu cachorrinho, eu gosto de postar eu malhando, eu correndo, fazendo qualquer outra coisa que não seja o direito. Beleza, a depender do que você posta, isso você pode postar no story ali para você criar uma relação de conexão com as pessoas que te acompanham. Vou me aprofundar nesse ponto. Mas o que é mais interessante é que você deixe o seu perfil aberto e caso você queira fazer postagens mais reservadas, você abre um close friends, você abre um melhores amigos ali e deixe apenas então somente postagens que sejam no sentido do seu cliente final. E quais tipos de postagens, né, nós temos aí dentro do nosso Instagram? A gente tem o estático, a gente tem o nosso story e a gente tem o nosso Reels. Os três tipos de postagem que a gente trabalha todos os dias, tá bom? Vai ter uma certa diferença, evidentemente. O Reels, ele é um tipo de conteúdo que ele tem uma tendência a entregar mais para pessoas que não estão na sua base de seguidores. Então, o que é interessante utilizar sobre formato de Reels são formatos que atraiam pessoas. O Moro vai até falar um pouquinho sobre isso, sobre em relação aos formatos de Reels. Mas o Reels ele sempre vai ser utilizado como tipo de conteúdo que você vai chamar pessoas para dentro do teu perfil. Por isso que é muito importante, pessoal, que quando você tenha criado ali um perfil aberto, você tenha ele muito bem organizado. Por quê? A gente fala de branding, muito de brand, né, de marca. Então, assim, é aquilo que você quer passar para o teu cliente final. Pô, exemplo, eu sou advogado criminal, ou sou advogado tributarista, só que aí eu crio um conteúdo nesse sentido. Às vezes o meu cliente final, ele acompanha o meu vídeo, ele gosta do meu vídeo, ele entra no meu perfil, e aí tem uma foto minha, sei lá, segurando um shih tzu, e a segunda foto eu comendo um lamen de hashi. Essa pessoa ela vai olhar para mim e falar, pô, mas esse perfil dele é de fato um perfil profissional? É de fato um perfil que eu vou conseguir entrar em contato com esse profissional? É um perfil que eu vou conseguir contratar ele de fato? Então, muitas vezes, nós temos que nos ater àquilo que a gente quer passar para o nosso público. E quem é o nosso público, né? Evidentemente. Quando a gente fala de direcionar para o público aquilo que eles querem ouvir, isso tudo surge de uma dor. Todo público, toda pessoa, toda base de seguidores, ela tem dores. E dores normalmente são problemas comuns. E o criador de conteúdo, o advogado que entende qual é o problema comum do seu público, ele consegue se conectar com essas pessoas mais rápido. Por quê? Porque ela entende a causa da dor e ela consegue criar conteúdos nesse sentido que façam com que essa pessoa se identifique. Isso são várias as formas de você extrair a dor, por exemplo, do seu público. Caixas de perguntas, acompanhar conteúdos que sejam no mesmo sentido que você quer criar e acompanhar comentários. Quantos vídeos a gente não entra e percebe lá que a pessoa vai lá e comenta, pô, eu passei por isso, 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 isso. Cara, você tem uma ideia ali. Você tem um problema real, uma pessoa real que está buscando uma solução. E a partir disso é que você começa a fazer uma criação de conteúdo direcionado ao seu público, entendendo a dor do seu público-alvo. E dentro dessas postagens, evidentemente, a gente tem aí essa diferenciação, né, Gabriel? Quando a gente fala de Reels, por exemplo, né? Gabriel, ele utiliza muito o Reels, inclusive eu até queria falar que queria deixar para ele falar um pouco sobre esse tópico, que tenho certeza que vai ser algo aí que ele vai falar e vai agregar bastante para vocês, né? Bom, pessoal, o Kenzo trouxe de público-alvo é um fator, assim, eu diria que é o início. É, sabe aquela história de construir o alicerce sobre rocha? Eu acredito que você escolher o seu público-alvo assim, é o fator determinante mesmo para saber se seu perfil vai é, prosperar ou não. Pelo menos na minha visão. Por quê? Veja, o Instagram é uma empresa. As empresas querem lucro, óbvio. Qual que é o objetivo do Instagram? Não sei se vocês já assistiram aquele filme da Netflix, é o documentário Dilema das Redes. Quem não assistiu, fica aí a recomendação, principalmente se vocês forem em direito digital, vocês precisam assistir esse filme, esse documentário. Assistam. O Dilema das Redes, muito bom. Eles querem prender você o máximo de tempo possível dentro da plataforma, correto? Como que o Instagram faz isso? Quando
aquele negócio lá de curtida, comentário, enviados, salvos, isso tudo são métricas para o Instagram que o algoritmo vai entender se aquele seu conteúdo tá legal ou não. Se o seu conteúdo tiver legal, as métricas estiverem boas, o Instagram vai querer entregar esse conteúdo para mais pessoas. Por quê? Porque ele é bonzinho e quer fazer você aparecer? Não. Porque se seu conteúdo é bom, existe a chance das pessoas ficarem mais tempo conectadas na sua plataforma. Inclusive, uma das métricas que aparece para quem é criador de conteúdo lá é o tempo de exibição daquela tua publicação, por exemplo. Então, assim, o Instagram quer prender você lá. Aí voltando porque eu queria dizer, se você não tem um público-alvo e começa a fazer vídeos aleatórios, então vamos supor, eu sou advogado de direito digital. As pessoas me conhecem porque eu sou advogado de direito digital. E aí eu começo a falar, aí vamos supor que eu já tenho, sei lá, 5.000 seguidores e eu falo direito digital. Aí me dá na telha que eu quero começar a falar de direito trabalhista, por exemplo. O que vai acontecer? Na hora que eu soltar um vídeo de direito do trabalho, o Instagram, ele funciona ao contrário do TikTok. O Instagram, quem valida o teu conteúdo inicialmente são os seus seguidores. O Instagram ele envia o teu conteúdo para os teus seguidores vão fazer as curtidas e os comentários, e aí o Instagram, com essa métrica, vai começar a jogar para outro público. Se eu jogar um vídeo de direito do trabalho para o pessoal que consome direito digital, sabe qual que vai ser a métrica? Uma porcaria. Porque os caras que me acompanham, eles estão me acompanhando por conta do direito digital. E se eu invento moda de trazer alguma outra coisa, a métrica vai ser uma porcaria. E aí o meu perfil vai ficar travado, não vai crescer. Por quê? Porque a validação orgânica vai travar e o Instagram não vai entregar meu conteúdo. Então, quando a gente vai começar na advocacia, a gente fica assim, putz, cara, se eu colocar aqui que eu sou especialista em direito digital e alguma pessoa vier de direito trabalhista olhar o meu perfil, eu vou perder o cliente, mas eu não tô podendo perder cliente. Eu não posso perder. Como é que eu vou me posicionar em direito digital e correr o risco de perder um cliente de direito do trabalho? Porque, pô, se ele entrar aqui e ver que eu faço direito digital, ele não vai querer me contratar. Esse raciocínio é um raciocínio que ele parece lógico, mas ele não é verdadeiro dentro da plataforma. Por quê? Porque se você quiser atingir diversos públicos, você não vai conseguir atingir nenhum público, porque o seu Instagram vai ficar travado organicamente. E aí o Instagram não vai entregar para o teu público-alvo. Teu público-alvo vai ficar travado, e aí você não vai crescer nem dentro do teu público-alvo e muito menos fora dele. Então vai ficar uma confusão de algoritmo. Uma hora o Instagram vai entregar um vídeo seu direito do trabalho pro cara do direito digital, e uma hora o cara vai entregar o digital pro direito do trabalho e vai virar uma confusão só. Então, você ficar criando conteúdo de diversas áreas, você Uhum. vai travar o teu perfil. É exatamente isso, gente. Quando você realmente tem esse problema, quando trava o seu perfil, você tem que se ater, evidentemente, lógico, à mira que você colocou no início do teu perfil, evidentemente. Só que formatos, pessoal, quando a gente fala em formato de conteúdo, que o Moro falou, evidentemente, quando você quer abraçar essa base de seguidores, você tem, evidentemente, que seguir algumas métricas e alguns formatos que você consiga atingir esse tipo de pessoa. O primeiro conteúdo que a gente tem quando a gente entra dentro de um perfil é o story, né? O story é aquela postagem que dura 24 horas, e o fato de uma postagem durar 24 horas, ela é muito mais intuitiva do que parece. Eu vejo muitas pessoas tentando dar aulas ali no story e afins, falando muita coisa, quando na verdade o story é aquela coisa rápida. Se você deixa lá o story fininho, assim, posta 30, 400 stories no dia, igual a Virgínia, a taxa de retenção das pessoas até o final do teu story é bem menor. E essa não é a nossa ideia. Por quê? Porque o story são pessoas que já começaram a seguir você, provavelmente acompanham as tuas publicações e acompanham os seus stories todos os dias. Então, essa pessoa, se for um cliente final, ela está mais próxima da conversão do que parece. Porque qual que é a lógica aqui, gente? No fato de você ter ali milhões de seguidores, o fato de você ter um engajamento legal, o fato de você ter uma publicação com diversas curtidas, não significa necessariamente que essa pessoa vai te contratar.
E por que isso acontece? Porque o processo de compra ele é um processo multifatorial e, consequentemente, depende de vários fatores. Só que a conexão com você é algo que facilita, na verdade, evidentemente, essa conexão e uma possibilidade de conversão. Quando eu falo sobre esse tema, muitas pessoas se sentem até é, um pouco assim, menosprezado, um pouco mais para baixo, porque fala, ah, Felipe, beleza, mas eu fiz um vídeo aqui e o meu vídeo deu 100 curtidas, 100 visualizações, 10 curtidas, e, cara, na verdade tá muito bom. Entenda que o fato do seu vídeo ter milhões e milhões e milhões de visualizações, ele necessariamente não significa que foi um vídeo bom e que atingiu o que ele tinha que atingir. Existem vídeos com 50 visualizações que tem uma conversão maior do que um vídeo que tem milhões de visualizações. É por esse motivo que o Reels ele tem que ser muito bem pensado. O Reels, o vídeo que você posta dentro do Reels, ele é um vídeo que você tem que saber direcionar. Por quê? Porque ele atinge pessoas que não estão na sua base de seguidores. Então, qual que é a estratégia sempre? Vai postar um vídeo, entenda bem qual que é o seu público-alvo, crie um conteúdo, crie um vídeo direcionado para esse público-alvo. Quer atrair pessoas? Poste no Reels, porque ele vai furar essa base de seguidores que você tem e existe a possibilidade de atrair mais clientes. Estático, que é aquela postagem parada, aquela foto, etc. O estático, de um tempo para cá, ele está mais ou menos, mas antes, o estático ele tinha uma tendência a entregar muito mais para pessoas fora da sua base de seguidores do que pessoas que estão dentro da sua base. Mas, hoje em dia, ele está entregando mais para pessoas que estão dentro da sua base do que para fora. E o Story, né? O nosso Story, que ele só comunica, evidentemente, com pessoas que seguem você. Então, esse conteúdo, ele tem que ser aquele conteúdo rápido, ele tem que ser aquele conteúdo dinâmico e que vai criar, sim, também uma conexão com essa pessoa. Exemplo, eu posto muito no meu dia a dia. Claro, evidentemente, tomando alguns cuidados. Queria até, o Moro, a gente vai até falar aqui com vocês sobre a resolução, mas eu posto muito sobre o meu dia. Por quê? Porque quando a pessoa contrata um advogado, ela não contrata, por exemplo, um logo, uma imagem, ela contrata a foto, ela contrata o rosto do profissional. E o fato dessa pessoa acompanhar os stories, ver o seu dia a dia, ver quem é você, além de ser advogado, principalmente como ser humano, faz com que essa pessoa crie uma conexão em razão da humanização que você criou no seu perfil, né? E claro, nós temos que ter muito cuidado com os conteúdos que nós postamos, né, Moro? Quando a gente fala aí da questão da resolução, né? A gente tem que ter ciência, pessoal, que quando a gente tiver. A comunicação, ela é em si um poder, né? E aí, quando a gente tem uma possibilidade de ter muita gente, muitas pessoas nos acompanhando, muita gente nos acompanhando, que não necessariamente um perfil grande vai ter isso. Um perfil pequeno pode viralizar também. Então, na internet, ela é um acelerador. E você pode usar o acelerador para o bem e para o mal. E aí, se você, evidentemente, é, começar a criar conteúdo e começar a falar besteira na internet, besteira essa que é ilícita frente à ética da OAB, você pode ter problemas no TED. Então, assim, é nossa responsabilidade como criador de conteúdo entender não apenas que a gente tem a nossa OAB e a OAB nos limita, de certa forma, a gente não pode postar tudo que a gente quiser. Por exemplo, um perfil. Eu e o Kenzo, por exemplo, a gente tem um perfil mais voltado para o humor, o que é lícito. Mas ainda assim, tem muita coisa que eu deixo de postar, que o Kenzo deixa de postar também, que a gente gostaria de postar, mas nós não podemos. Por quê? Justamente por conta do código de ética. E tudo isso tem que ser muito bem pensado. Por exemplo, até mesmo na sua bio. A sua bio, a gente fala que você precisa lá colocar a dor que você resolve, colocar ali alguma coisa que traga autoridade e fazer um CTA, que é o Call to Action, a chamada para ação, que geralmente é jogando por uma landing page ou para o WhatsApp. Eu, particularmente, prefiro jogar para uma landing page. E aí, pessoal,
esse CTA, ele não pode ser qualquer CTA, não pode ser qualquer call to action. Você não pode falar qualquer coisa. Você não pode falar assim, consulta grátis, entre em contato. Você não pode falar, entro com o processo de graça, consulta grátis aqui e o dedinho. Não. O código de ética ele estabelece uma série de regulamentos que a gente precisa seguir. Bom, todo mundo aqui já estudou ética, eu acredito, e sabe que a gente fica um pouco restrito nesse sentido. Só que, pessoal, a OAB, pelo menos nos últimos anos, tem mostrado a favor da gente. A gente pode rodar tráfego pago. Só que, por exemplo, quando a gente for rodar tráfego pago, se vocês entrarem e digitarem no Google agora, vocês vão achar um monte de aberração que não poderia estar rodando. Por exemplo, eu estava com a minha namorada, que também é advogada, e a gente estava vendo alguns anúncios porque a gente está querendo rodar tráfego pago direito trabalhista. Entramos para ver, porque a gente tem que fazer essa pesquisa de mercado, e ao pesquisar a gente viu lá, entramos com o seu processo de graça, consulta grátis, não pague nada para entrar com o seu processo. Falei, meu Deus, cara, como que a pessoa consegue subir um anúncio desse no Google? E aí, gente, esse tipo de coisa não dá, a ética vem, e a ética vem forte, entendeu? É, eu acredito, sinceramente, que a gente vai ter ali nos próximos anos alguma mudança bem forte nesse sentido favorável. Eu acho que aumentando os limites de marketing jurídico, mas com o que tem hoje já é suficiente para a gente conseguir disputar mercado, pessoal. Eu acho que juntando a criação de conteúdo orgânica com um bom perfil, uma boa landing page acumulada, com um bom tráfego pago, se feito de forma lista e ética, é possível a gente estar competindo forte no mercado. O que você acha, Kenzo? Eu concordo, e apenas fazendo um contraponto pelo que você falou. Pessoal, nós temos diversas infrações éticas que, às vezes, dentro do marketing, a gente acaba incorrendo por desconhecimento. Que nem o que o Moro falou sobre o call to action, né, que é a chamada para ação, nada mais é do que aquele arrasta para cima. Nada mais é do que aquele clica aqui. Então você faz um vídeo ali, vamos supor, você faz um informativo, que inclusive vou falar sobre ele também. Você fez um vídeo informativo legal, a galera gostou, você falou ali a dor da pessoa, você explicou para ela qual o direito que ela tem, como que ela pode fazer para resolver esse problema. Só que no final do vídeo você vai lá e fala assim: "Ah, não. Então se eu esclareci as suas dúvidas, me contrata porque eu nunca perdi nenhum processo até agora quando fala desse assunto". Cara, nitidamente você está induzindo a pessoa a litigar, além de prometer resultado, né? É que no criminal, se eu prometer resultado, amanhã eu posso acordar sem vida. Então, assim, gente, esse negócio de prometer resultados, esse negócio de induzir a litigar, além de ser uma vedação ética, também é um grande problema. Por quê? Porque você cria essa expectativa na pessoa que vai te contratar. Ela fala, pô, o Joãozinho da rua de trás ganhou o processo. Por que que eu perdi o meu, né? Outro erro, outra questão que eu vejo, é justamente isso que o Moro falou. Essa questão da nossa advocacia, dos nossos honorários, começar a virar feira de peixe. E eu vejo muito isso dentro do TikTok, eu vejo muito isso dentro do Instagram. De que forma? Pessoas fazendo live. Vez ou outra, quando você entra ali para ver, para rodar a plataforma, você vê gente falando assim: ó, eu vi ali que o doutor Fulano da rua de trás está cobrando 5 mil de divórcio. Só que eu sou um advogado melhor que ele, eu cobro 4 mil. Então me contrata. Aí você está induzindo a litigar, você está mercantilizando os honorários e está aviltando os honorários. Por quê? Porque depois que a pessoa vê esse vídeo, o cara que vê lá o que cobra 4, vai falar, pô, os caras estão cobrando 4, eu vou cobrar 3, eu vou ganhar na quantidade. Aí vai lá, mesmo procedimento. Então, o provimento, pessoal, o provimento 205 de 2021, para quem quiser consultar, ele vem justamente para nos proteger, principalmente, nos proteger e criar a possibilidade do advogado poder fazer conteúdo. Isso nunca existiu antes. Antes de 2021 era uma coisa ainda meio turva. Então, sim, hoje a gente pode criar o conteúdo, que no caso pode ser uma publicidade ativa ou uma publicidade passiva.
No caso, uma publicidade ativa seria mais um conteúdo mesmo que a gente chama de Reels, né? Aquele vídeo onde você não tem a quantidade de pessoas, não tem as pessoas determinadas que você vai atingir com aquele conteúdo. Então, a publicidade ativa, ela é sim também uma possibilidade de criação de conteúdo dentro desse provimento, tá? Então, assim, eu tô trazendo para vocês algumas coisas que eu vejo muitas pessoas errando. E, principalmente, postar resultado. Eu vejo que muitas pessoas dentro da advocacia postam. E isso, evidentemente, pode trazer problema no TED. Porque ele é vetado pelo Código de Ética o fato de você postar resultado. Por quê? Porque o resultado, gente, quando você posta ali, você não está só postando resultados, você está fazendo como uma forma de autopromoção. Por exemplo, eu ganhei aqui uma indenização de 2 milhões, vou postar o resultado aqui, né? Que um monte de gente vai olhar e afins. E pior, o Moro falando sobre tráfego, eu já vi campanhas de tráfego, onde o cara postou a sentença de procedência, pagando, sei lá, 15, 20 mil de dano morais, e aí ele coloca assim de legenda: se você quer ganhar igual, me contrata. Aí põe lá o linkzão do WhatsApp. Pô, entendeu? O cara ali, ele incorreu em 300 infrações éticas. Então, sim, tá, pessoal? Hoje em dia, é possível a criação de conteúdo dentro dos provimentos da OAB, evidentemente. E é um mercado, quando a gente fala do digital, a gente tem que pensar, assim, cara, um grande mar aberto. Muitas pessoas têm ainda a falsa ideia de que a advocacia está saturada, não sei o quê. Cara, não. Dentro do digital, isso não existe. Evidentemente, tem bastante advogado, mas não tem bons advogados. E eu tenho certeza que não é o caso dessa turma aqui. Tenho certeza que aqui tem muitos advogados bons, só que ainda não se posicionam no digital. E por que que isso acontece? Cara, você vê advogado muitas vezes pior, 15, 30 vezes pior do que você, e tipo, ganhando muita grana, ganhando muitos clientes. Você fala, cara, não é possível, velho. Não é possível. Se eu tô contra esse cara, tenho certeza que eu coloco ele no bolso. Mas é porque o marketing jurídico, ele vem justamente para trazer essa imagem. Porque mais do que você ser bom, você tem que aparentar ser bom. É sobre percepção de valor. Existe um experimento da Rolex, que a Rolex fez, onde ela colocou Rolex originais para ser vendido no camelô. 2 ou 3 pessoas compraram aquele relógio falando assim, pô, isso aqui é falso. E compraram relógios originais a preço de falso. Inversamente, colocaram relógios falsos dentro da loja da Rolex. E muitas pessoas compraram um relógio falso da Rolex pensando que era original. E no marketing digital, marketing jurídico é a mesma coisa. Quando a gente fala de imagem, quando a gente fala sobre percepção de valor, isso está interligado diretamente ao que você posta dentro do seu perfil e indiretamente ao que você fala para o seu público. Então, quando a gente vai criar conteúdo, é que nem o Moro falou, existem muitos conteúdos que a gente não posta. Primeiro, porque pode até fazer sentido para o seu público. Só que, qual é a imagem que eu quero passar? E eu estou disposto a enfrentar determinados problemas que esse vídeo pode me causar dentro do TED? Então, muito mais do que só criar o tipo de conteúdo ali, é importante que nós criemos também conteúdos conscientes e bem focados, porque senão a nossa criação de conteúdo não valeu de nada, né, pessoal? Então, assim, quando a gente posta vídeos, etc., a gente sempre tem que ter em mente que, olha, ter visualizações são legais. Só que às vezes eu prefiro ter um vídeo com menos visualizações e focado para o meu público certo. E o engajamento nada mais é do que uma consequência natural. Tá? Ninguém vai fazer o primeiro vídeo bom. Seu primeiro vídeo vai ser horrível. Eu lamento em te dizer isso. Vai ficar horrível, você vai gaguejar, a sua edição não vai ser legal. Só que posta, cara. Posta e começa da forma que você tem que começar. Eu tenho, sei lá, um Galaxy bomba, que eu tenho um Nokia tijolão, Felipe. Pô, apaga o jogo da cobrinha, baixa a câmera e grava com ele. Se é o que você tem, é isso. É a sua realidade. Mas não deixe de postar. Por quê? Porque a prática, ela leva à perfeição. E você lá no futuro vai ser consequência do que você praticar hoje, galera. Entendeu? Então posta o seu videozinho lá. Ai, o fulano veio e falou que eu não sou bom. Meu, dane-se o fulano.
Às vezes o cara ele tá falando isso porque é um problema que ele tá mal resolvendo mais com ele que com você. Porque ele queria ter a coragem de fazer o que você tá fazendo. E ele não tem, entendeu? Eu já fui até pra uma linha mais coach aqui, velho. Mas é que essas coisas me revoltam. Eu vejo muitas pessoas que têm medo de começar na criação de conteúdo justamente por conta disso. E são os haters, né, Moro? Inclusive, eu queria até ver, né, amor, qual que é o tratamento que você dá com os haters no sentido de te dar engajamento, né? A gente tem até umas estratégias, né? O Kenzo tá dando uma indireta aí, porque quem não sabe, teve um advogado, que eu não vou citar nomes, tá lá no meu perfil se vocês quiserem ver o react, fez um vídeo falando que só era. Ele literalmente usou essa palavra, tá? Só é possível captar clientes com um bom carro. Que se você não tiver um bom carro, você não vai conseguir clientes. E que, além disso, se você não tiver dinheiro para comprar um bom carro, faça um financiamento. E se você não conseguir fazer o financiamento no seu nome, faça o financiamento no nome da tua mãe. Eu juro por Deus que ele falou isso. Porque se você comprar o carro, aí sim você terá clientes. E aí eu fiz um react desse vídeo até. E assim, o cara, ele ficou muito bravo, ele começou a comentar lá na minha publicação e isso aumentou muito o engajamento do meu vídeo, dele falando que eu tava querendo surfar no hype dele. Bom, enfim, pessoal, isso não vem ao caso, mas basicamente o que o Kenzo falou faz muito sentido, porque o mercado hoje ele está no digital. Se você não tiver no digital, você está fora do mercado. E aí eu trocando ideia com o Kenzo, ele falou um negócio que para mim fez muito sentido, que eu fiquei até pensando, pô, cara, se então o carro dá muito cliente, só você pegar seu carro e sair andando por aí. Por que, que você está aqui no digital? Pessoal, o carro ele pode até ajudar na tua imagem, na sua cidade. Um bom perfil na rede social te ajuda no Brasil inteiro, no mundo inteiro. Se você tiver um perfil forte na rede social, você vai conseguir captar muito mais cliente do que um cara com uma Mercedes. Não adianta. Por quê? Porque o alcance ele é exponencialmente maior. Não tem nem comparação. E sobre o que o Kenzo falou também de ficar ali com receio de criar conteúdo, gente, tem duas coisas aqui principais que eu tenho para falar para vocês disso. Primeira coisa, para de passar batom na Mona Lisa. A Mona Lisa, ela tá pronta, ela não precisa de batom. Para de ficar inventando moda. Pô, gravou, vai ficar ruim, cara. Você tá começando agora. Se eu quiser começar a correr hoje, você acha que eu vou começar a correr e vou correr igual o Usain Bolt? Não, não vou. Eu vou começar mancando, correndo 5 quilômetros, no máximo. No máximo. E aí, o alinhamento de expectativa é muito, muito, muito importante, porque a gente tem a tendência a criar expectativa e ficar se frustrando. Tipo assim, vou gravar vídeo. Aí, secretamente, a gente alimenta aquela sensação de assim, nossa, imagina eu gravo e viralizo o primeiro vídeo. Todo mundo pensa isso. Todo mundo pensa. Nossa, eu vou gravar um vídeo. Nossa, você imagina eu acordo amanhã, o Fantástico tá me chamando para fazer entrevista, igual aconteceu com o cara do alienígena lá? Cara, mas isso é um pensamento que é sabotador. Você não pode se comparar com outras pessoas que já estão há mais tempo. E mesmo se você também tiver há mais tempo, você também não pode se comparar porque cada um tem a sua realidade. Eu tenho uma história de vida, o Kenzo tem uma outra história de vida. A gente passou por coisas que nos moldaram a nossa história, então não tem como comparar. Então, se a gente ficar se apegando nesses detalhes, a gente não consegue gravar. E aí, esse perfeccionismo de querer ficar passando batom na Mona Lisa trava a gente e a gente fica, na hora que eu tiver um celular melhor, eu vou postar. Na hora que eu tiver um espaço, um estúdio, eu vou começar a gravar. Na hora que eu tiver um cara para fazer o marketing para mim, na hora que eu tiver um cara para rodar o tráfego para mim, enfim, a gente vai jogando e nunca começa. Quando na verdade o segredo está no início. O primeiro passo é o mais difícil. A gente que pratica jiu-jitsu, a gente sempre fala, a faixa mais difícil de conseguir é a faixa branca, porque é o início.
É muito difícil você se dar o trabalho de iniciar algo. É muito difícil. Só que, pessoal, conselho de amigo, de verdade, ainda está num mar que está possível de nadar dentro da advocacia, o digital. Ele não está ainda lotado. Tem muito espaço de competição de mercado para crescimento. Vocês ainda podem aproveitar essa oportunidade. Só que vocês precisam começar a gravar. Porque se vocês ficarem deixando para depois, essa dívida vai chegar lá. A tendência é cada vez menos você ser procurado fisicamente. A tendência é ser procurado de forma digital. Até aquele famoso filósofo diz: estou no Google, logo existo. E aí também tem aquele outro provérbio chinês também que fala que o melhor lugar para esconder um cadáver é na segunda página do Google. Gente, é isso. Se vocês não estiverem na internet, vocês estão fora do mercado. Basicamente, é isso. Bom, pode falar, Maria. Pode falar. Nós estamos indo para os últimos 15 minutos da nossa reunião. E aí eu gostaria de ir abrindo um pouco para as perguntas para a gente interagir aqui com o pessoal. Eu tomei a liberdade de fazer uma caixinha de perguntas antes de começar a nossa reunião. E, enfim, fizeram várias, mas vou tentar resumir aqui a dúvida principal do pessoal. A primeira que eu vi, assim, que foi até um pouco repetitiva, foi a questão de como que a gente faz um conteúdo que chega direto no público-alvo se a nossa área do direito é um pouco chata. Quem me perguntou isso, a maioria era tributarista. Então, assim, tem essa dificuldade de realmente transformar um assunto complexo ou um assunto muito formal em algo que chega no público-alvo, que é o nosso cliente final, de uma forma mais descontraída. Vocês são muito bons nisso e foi a principal dúvida que veio na minha caixinha. Bom, eu vou começar respondendo, tá? Aí você sinta-se à vontade para complementar. Pessoal, quando a gente fala de um conteúdo, principalmente quando a gente fala em direito tributário, eu não sei se vocês seguem, tem um rapaz que ele chama Matheus Pontoni. Ele foi juiz federal há muito tempo e hoje ele é advogado tributarista e está no digital. Quando a gente pensa dessa forma, eu atuo aqui no direito tributário, eu atuo aqui, sei lá, em um direito público reservado num sentido só aqui de licitação para um único órgão específico. Não existe nenhum tipo de conteúdo que ele não possa ser traduzido ao seu público final. De que forma que você tem que fazer isso? Primeiro, qual que é o meu público-alvo? Lembra que a gente falou? Vamos definir qual que é o meu público-alvo? Eu quero atingir mais homens. Eu quero atingir mais mulheres. O meu público-alvo é composto por homens mais velhos. O meu público-alvo, ele é composto por pessoas mais novas. Por que que isso é importante? Porque isso vai interferir diretamente na linguagem que você vai comunicar com essa pessoa. E lembre, o fato de você trazer um conteúdo mais descontraído faz sentido até certo ponto. Porque, por exemplo, se você tem um público-alvo que ele é mais velho, logo é mais ortodoxo, logo tem pensamentos e valores mais diferentes, ele ainda pode ter uma falsa ideia na cabeça dele de que o fato de você ser bem-humorado pode te descredibilizar como profissional. E aí, não fui eu que inventei essa regra, meu amigo. Você vai ter que nadar onde já tinha água. É assim que funciona. Então, você vai pegar, evidentemente, um tópico ali, vamos falar sobre planejamento tributário. Tenha boas referências dentro do digital, antes de tudo. Acompanhe pessoas que criam conteúdo do mesmo sentido que você. Por quê? Porque nada se cria. Tudo se copia. Esse é o ponto. Claro, evidentemente existem ideias que vocês têm ali de vídeo, que é uma coisa, aquela luz que bate na sua cabeça e fala: meu Deus do céu, eu vou revolucionar esse mercado. Mas a maioria das ideias, ela vem inspirada de outros vídeos. Inspiração não é copiar, tá, gente? Eu só usei o ditado mesmo, mas nunca copie de fato o que a pessoa faz. Por quê? Porque cada um tem que ser autêntico. Tem que trazer os seus traços dentro do seu vídeo. Porque senão é mais fácil o cara contratar o outro que contratar você. O que você tem de tão diferente dele? Então, traga autenticidade dentro do seu conteúdo e para você adaptar isso para que seja uma coisa assim mais palpável para o teu cliente final, sabe o que eu fazia? Por exemplo, antes de fazer júri, eu falava com a minha mãe das teses. Eu sentava ela aqui, eu ficava falando com ela mais de 40, 50 minutos.
E quando que eu percebi que eu tinha que adequar minha linguagem para ela me entender? Quando teve uma hora que eu falei assim, né, Nemo tenetur sedetegere. Ela me parou e falou assim, o que, que é isso? Eu falei, latim. Ela falou, não falo latim. Eu falei, tem que mudar muita coisa. Então, é basicamente isso, gente. Tentativa e erro. Postou seu vídeo lá, você percebeu que não teve, por exemplo, ali um acompanhamento, ou as pessoas ficaram com dúvida, adequa a sua linguagem. Traz de forma simples, você não precisa dar aula de direito para a pessoa, você tem que entender qual que é o problema dela, o que, que ela tem que fazer para resolver. Ponto. Acabou. Entendeu? Quer complementar alguma coisa, Muro? Eu acompanho o relator, mas eu gostaria aí de acrescentar só o seguinte: a gente, eu e o Kenzo e outros colegas, a gente faz vídeos mais engraçados. É, mas não necessariamente você entrar na produção de conteúdo significa que você também vai ter que fazer vídeos engraçados também. Você pode crescer um perfil e se comunicar com o seu público, seguindo o seu tom. Se você não é uma pessoa engraçada, e for querer vir para essa área só porque você acha que isso vai te dar visualização, você vai se frustrar. E o contrário também é verdade. Se você for uma pessoa engraçada e for querer ficar querendo falar sério, as pessoas vão perceber. Não existe você usar máscara na rede social. Em pouco tempo vai cair e as pessoas percebem. Ninguém é trouxa. A realidade é essa. Você não vai conseguir esconder por muito tempo. Então, eu acompanho tudo que o Kenzo falou. A minha única sugestão é quebrar por subnicho. Se eu pudesse dar uma sugestão de quem, por exemplo, faz tributário, são áreas muito grandes de atuação que você vai ter uma concorrência muito grande. Por exemplo, trabalhista, qualquer área que tenha muitas pessoas concorrendo, quebre por segmentação de mercado, nicho de mercado. Por exemplo, eu sou especialista em planejamento tributário para médicos. Quantos tributaristas tem? Agora, quantos tributaristas tem especialista para médico? Então, se você quebra essa segmentação, você também consegue ter uma visualização muito clara de quem é o teu público-alvo. O teu público-alvo é médico. Você pode utilizar de ganchos que tenham sentido para médico e se comunicar com o médico nesse sentido. Então, você vai diminuir a sua concorrência e vai melhorar a sua comunicação com o teu público-alvo. Opa, claro, eu vou mandar aqui. Mandei aí no chat o meu também. Foi interessante essa pergunta, porque a gente não falou disso, né, Kenzo? Do SEO. É, É, pessoal, esqueci. pessoal, é importante que quando vocês forem fazer o arroba de vocês e o nome de vocês deixem ponto advogado ou ponto adv. O nome de vocês, abaixo ali do arroba, colocar o nome de vocês, tracinho, advogado, advogado criminalista, advogado de direito digital, advogado Ribeirão Preto, que é a minha cidade, porque tudo isso daí aumenta a pesquisa, a otimização de pesquisa da plataforma, que no caso a gente está falando do Instagram. A nossa última pergunta vai para a doutora Ellen. Pode abrir o microfone. É que a gente já está com 7 minutos aqui, estamos terminando. A hora que tiver ali nos 3, eu encerro, tá bom? Boa noite a todos, boa noite, doutores. Muito obrigada pela palestra incrível. Eu gostaria de saber de vocês a diferenciação. Eu sempre tenho dificuldade de visualizar o que é meio e o que é fundo de funil. Eu sei que o topo normalmente são esses vídeos que a gente vê mais engraçados, que viralizam mais fácil, mas a diferenciação do meio e do fundo de funil eu tenho essa dificuldade e eu gostaria de ouvi-los uma explicação sobre o assunto. E muito obrigada. Quer ir, Moro? Quer responder? Eu vou falar e depois você complementa. Pode ser? Eu vou falar rapidinho. Pode ser, você é o relator agora. O vídeo topo de funil vai ser um vídeo que vai te dar alcance, que no caso seria vídeo viral. Geralmente é isso. Então a gente tem que imaginar que a gente tem um funil aqui, a água são as pessoas que estão assistindo o nosso vídeo. Aqui embaixo, no fundo do funil, é a pessoa te contratando, fechando o contrato com você, entrando em contato, fazendo aquilo que ela quer. O topo de funil vai te dar o alcance, são vídeos virais. O meio de funil vai ser onde você vai gerar conexão com aquela pessoa. Vai ser onde aquela pessoa vai começar a entender quem você é, o que você faz e você vai
transmitir que você conhece a dor daquela pessoa. Por exemplo, se você advoga para direito médico, você vai fazer um post falando sobre direito médico, vai explicar sobre o que aconteceu com algum paciente, falar que você entende aquilo. O fundo de funil vai ser uma publicação um pouco mais incisiva com call to action, no sentido de você falar sobre algum serviço bem específico do seu escritório. Por exemplo, se eu faço direito médico, eu posso chegar e falar assim: você sabia que se você é obeso e que teve a bariátrica negada, você tem direito a ter ela resolvida pelo plano? Aí você explica, esse já é um fundo de funil. Não é o conteúdo que vai te dar alcance, não é o conteúdo que vai te dar conexão, mas é o conteúdo que, se cair na pessoa certa, que já te acompanha todo o funil, tem uma chance muito grande de conversão. Ó, a título de exemplo, tá? Eu vi muitos vídeos no topo do funil, a pessoa ela posta um vídeo viral engraçado falando sobre pensão, só que de forma indireta. Não é o exemplo ideal, mas eu vi muitos vídeos falando assim, entregue como presente do Dia dos Pais pro pai do seu filho uma intimação judicial. Muitos vídeos viralizaram assim. Né? Isso aí, regra, não pode. Mas, aí qual que é a ideia? A pessoa ela entra no perfil. Ela entrou no teu perfil, o que você vai fazer? Você vai postar um vídeo falando sobre a prisão civil do devedor. E esse vídeo você vai fixar e vai colocar uma página, uma capa nesse vídeo para essa pessoa vir falar, vai colocar lá, pensão. A pessoa já entrou no teu perfil por causa do vídeo da pensão. Ela vai ver o outro vídeo da pensão. Nesse vídeo você vai explicar para ela o rito, etc, o que pode fazer, o que pode fazer. Você vai concluir? Não. O que você vai fazer? Desse vídeo você vai puxar ela pro seu story. Fala assim, inclusive, eu falo todos os dias sobre isso, eu falo sobre pensão dentro do meu story. E aí, a pessoa dentro do teu story, você vai e explica para ela mais profundamente qual que é a solução do problema. Claro, sem chamar ela para litigar. Mas entendeu? Você traz ela de um vídeo viral, você traz ela pro vídeo dentro do teu perfil, e do perfil você puxa ela pro story e aumenta a chance de conexão e logo de conversão. Espero que tenha esclareceu. Esclareceu sim, o exemplo foi perfeito, porque era justamente essa dificuldade. Em que momento que eu gero a conexão, em que momento que eu faço conteúdo mais, digamos, extremamente nichado, falando sobre aquele direito específico ali. Muito obrigada. Imagina. Pessoal, vamos terminar o nosso Mila Conecta de hoje com peso no coração, porque eu gostaria de ficar mais tempo. E amanhã a gente continua nessa mesma pegada de marketing digital e até o fechamento do contrato. Então também vamos falar aí de uma parte mais comercial, junto com a doutora Gabriela e com a Rafaela, que é especialista em marketing. Agradeço muito a presença de todos vocês que estão aqui. Agradeço mais ainda a presença do Dr. Felipe e do Dr. Gabriel. Para mim é uma honra. Espero poder contar mais com vocês aqui nas nossas reuniões do Mila. Todos nós gostamos muito e espero que a gente também tenha conseguido agradar vocês nos nossos eventos, tá bom? Imagina, muito obrigado a todos, viu, gente? Agradeço o convite novamente, Maria, e um beijo a todos. Oi, Darinha, bom? Obrigado, pessoal. Foi uma honra estar aqui com vocês e até a próxima.